Olá, eu sou Isabela, trabalho no Grupo de Proteção Radiológica do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, o CNPEM, e vim mostrar um pouco do nosso trabalho na parte de cálculo de blindagem, mostrando umas análises que foram realizadas para uma das cabanas óticas de uma das linhas de luz do Sirius. O Sirius é um acelerador de elétrons capaz de produzir uma radiação de alto brilho chamada radiação síncrotron. Essa radiação possui um espectro bem amplo, indo do infravermelho até os raios X. Os elétrons dentro desse acelerador chegam a velocidades muito próximas à velocidade da luz, e o nosso feixe possui uma energia de 3 GeV. Similar a uma radiografia, onde nós incidimos um feixe de raios X para poder analisar uma amostra, nós podemos fazer isso com o Sirius, com a radiação síncrotron, podendo estudar estruturas muito pequenininhas. Esse estudo pode ser feito a partir das diversas interações e mecanismos que ocorrem quando essa radiação incide numa amostra. Isso nos fornece informações muito importantes desse material, que podem ser utilizadas desde a produção de novos fármacos, como o desenvolvimento de novos materiais. Mas afinal, o que é a radiação síncrotron? Como que ela é produzida? Os elétrons que estão em velocidades muito próximas à velocidade da luz, ao sofrerem oscilações tangencialmente à sua trajetória, são produzidos fótons. Esses fótons constituem a radiação síncrotron. Se a gente der um zoom no nosso acelerador, nós veremos que o trajeto dos elétrons não é totalmente circular. Ele é composto de trechos retos e trechos curvos. Nesses trechos curvos, nós temos a influência de campos magnéticos que são responsáveis por fazerem essas deflexões nas trajetórias dos elétrons. Tangencialmente a elas, nós temos a produção da radiação síncrotron e é onde nós colocamos as nossas linhas de luz. Para a proteção radiológica, não somente os espalhamentos da radiação síncrotron são importantes na hora de fazermos os nossos cálculos de blindagem, como também temos que levar em consideração a produção de radiação gás-bremistral. Ela ocorre quando os elétrons que estão muito rápidos dentro do nosso acelerador interagem com átomos do gás residual dentro das câmaras de vácuo. Isso gera a produção de fótons de altíssima energia, indo até a energia máxima do feixe de elétrons, que no nosso caso é de 3 GeV. Aqui dá para ter uma ideia melhor de como que é o nosso acelerador internamente. A estrutura onde os elétrons percorrem fica recoberta de uma blindagem de concreto. Essa estrutura de concreto ela é inteiriça, só que nessa imagem nós removemos parcialmente o teto apenas para visualização. Tangencialmente a essa estrutura de concreto, nós temos as nossas linhas de luz. Elas são recobertas por estruturas que são chamadas de cabanas. A primeira cabana é chamada de cabana ótica. Dentro dessas cabanas, os pesquisadores utilizam o feixe síncrotron para estudar as suas amostras. Externamente, a blindagem de concreto, chamado de hall experimental, nós, para os cálculos de blindagem, consideramos que é uma área livre. Portanto, nosso limite é de 1 milisievert ao ano. Considerando 2.000 horas trabalhadas, o que já é um valor muito conservador, nosso limite é de 0,5 microsievert por hora. Para a radiação síncrotron, nós ainda embutimos um fator 5. Portanto, nosso limite é de 0,1 microsievert por hora. Além disso, nós também duplicamos os valores de dose obtidos nas simulações. Para a radiação gás-bremistral, nós consideramos um fator 2, então o nosso limite é de 0,25 microsievert por hora. Outro fator que também é considerado é a pressão. Nós colocamos uma pressão de cerca de 100 vezes maior do que a pressão que será encontrada numa operação normal das linhas de luz. Esses valores que eu citei são valores que também são utilizados em outras instalações, então são valores de referência utilizados aqui internamente. Nós analisamos diversos espectros para o caso da radiação síncrotron. Essa linha é uma linha de BC, que é um elemento responsável pela deflexão dos elétrons.
Aqui nós temos um espectro que é integrando todos os fótons dentro de um ângulo de 2 mRz, que é representado por essa linha vermelha contínua. Mas, antes de chegar nas cabanas, o feixe ainda encontra com um espelho. Esse espelho pode ser feito de 3 materiais: platina, silício e ródio. Olhando aqui, podemos ver que o fluxo para maiores energias foi maior para o caso de um espelho recoberto por platina. Portanto, esse foi o cenário que nós inserimos nas nossas simulações. Para os cálculos, utilizamos 2 códigos. O primeiro é um código analítico, que foi desenvolvido no Spring8, que é chamado de Stack8. O outro é um código Monte Carlo, chamado Fluka, que foi desenvolvido pelo CERN e pelo INFN, que é amplamente utilizado em cálculos de blindagem, dosimetria, física de partículas, design de detectores, entre outros. Aqui a gente tem um desenho da geometria mostrando como que seria essa cabana. A cabana, então, é composta de paredes laterais. O teto, por estar posicionado paralelamente à linha do feixe, as especificações deles são as mesmas das paredes laterais. E a parede traseira, que é analisada de forma diferente das paredes laterais. As distâncias que a gente considerou para a parede lateral foram de 30 centímetros, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros. E a distância do espalhador até a parede traseira foi de 30 centímetros. Para as paredes laterais, nós temos um feixe incidindo no espalhador. Aqui ele é representado como um quadradinho, mas nós inclinamos ele de tal forma que a gente maximizasse a dose na parede. Aqui nós temos uma das análises que foi obtida com o Stack8. Então, na imagem de cima, cada uma das linhas representa uma simulação com uma espessura diferente de parede. E nós estamos analisando a dose após essa parede. Desses valores, a gente consegue pegar o valor máximo obtido de dose em cada um deles e plotar. O nosso limite está representado por uma linha vermelha na segunda imagem. O valor de espessura foi obtido a partir desse tipo de análise. Para o Fluka, a análise foi feita um pouco diferente, então a gente varria a parede toda, olhava todas as doses nessa região, encontrava a região com maior dose e plotava essa dose em função da profundidade na parede. Então, aqui embaixo, a gente tem os valores obtidos de espessura para cada uma das distâncias entre o feixe e a parede. E o valor de espessura, varia em função da distância que eu estou colocando o espalhador da minha parede. Para a parede traseira, nós temos um feixe incidindo no espalhador e estamos colocando a parede após o espalhador. Então, aqui é importante a distância que estamos da linha do feixe, porque quanto mais próximo estamos, maior serão as doses. Aí, como a gente pode ver aqui, a gente colocou um espalhador com um pequeno ângulo, então ele é bem inclinado, e isso maximiza as doses ali na região central da minha parede. Aumentando, então, esse ângulo, nós estamos deslocando esse máximo de dose para regiões mais distantes dessa linha do feixe. Como a espessura mais próxima da linha do feixe é muito maior do que mais distante, a gente pode utilizar um reforço. Então, a gente coloca esse reforço nessa região onde demanda maior espessura, e isso diminui a espessura total da minha parede, de tal forma que a gente consiga garantir que estamos mantendo o nosso limite em todas as regiões da parede. A análise que realizamos, o nosso reforço é de 50 centímetros por 50 centímetros, então a distância da linha do feixe que a gente precisa analisar é de 25 centímetros. Nessa distância, nós temos a linha horizontal marcando o nosso limite e a linha vertical marcando esses 25 centímetros de distância. Nessa região, a gente consegue saber a espessura da parede. E mais próximo à linha do feixe, nós temos a espessura do reforço mais a espessura da parede. Aqui temos os nossos resultados finais. Foram analisados 2 materiais para a parede, aço e chumbo, e vemos aqui que o resultado tanto do Stack8 quanto do Fluka foram bem próximos, mas o valor adotado é o maior valor entre eles. Por fim, para a radiação gás Bremsstrahlung, fizemos as análises utilizando o Fluka. Vemos aqui, então, que os valores de dose, mesmo antes da parede, já são abaixo do nosso limite.
Portanto, as espessuras recomendadas finais são aquelas que foram obtidas a partir dos espalhamentos de radiação síncrotron. E é isso. Espero que tenham gostado. Fico à disposição para perguntas. Meu contato está aqui. E muito obrigada pela atenção.